tema de live de hoje? Não temos um tema específico. Então, vou começar a contar para vocês, para que vocês possam começar a entender o porquê do tema de hoje. Igual eu falei para vocês, às vezes a gente passa, né, por determinadas situações que vêm determinados questionamentos. E eu comecei a questionar algumas coisas agora à tarde, e o Roberto, né, com aquela paciência toda, porque ele é um senhor da paciência, viu? Por isso é mentor, né? Por isso estar aí à minha frente, muito à minha frente ainda. Ele chegou justamente por conta desses questionamentos, né? E aí, ao final disso tudo, eu fui tomar um banho, já era 6 horas, ele continuou me aguardando, né? E está presente até o momento. Eu voltei e falei, mas e o tema da live? Né? Porque eu sempre decido com ele, né? O que a gente vai falar, o que a gente vai conversar. E ele falou assim, pegue um resumo dessa conversa de hoje, né? Talvez tenha pessoas aí precisando ouvir o que você precisou ouvir hoje, né? E ele chegou naquela paciência dele e me dizendo assim, paciente cuida de paciente, né? E eu disse para ele, não, paciente não cuida de paciente, né? Os pacientes estão precisando de cuidados, né? E ele deu uma risadinha dele, né? E hoje eu pude vê-lo, tá? Para quem aí tá aí na dúvida, hoje eu pude não só ouvir, mas vê-lo, né? Isso pela necessidade. E ele começou a assoviar uma música, sabe? E eu falei, eu conheço essa música. E ele falou, realmente você conhece mesmo essa música, mas às vezes tem tantas coisas boas aí no meio de vocês e vocês não captam, né? É necessário às vezes a gente relembrar, né? E ele falou o seguinte, a terra tá muito bagunçada, por enquanto, tá? Por enquanto. Mas enquanto estiver essa bagunça, que possamos ter sabedoria, né? Por isso eu disse que a palavra de hoje eu acho que talvez seria sabedoria, né? Então, e a música que ele chegou cantarolando, né? Eu ia até colocar aqui, mas eu não coloquei, não. Porque na última live que eu fiz uma coisa dessa, que eu coloquei uma música, né? Parece que baixou muita vibração, o povo entrou num chororô danado, né? Eu falei, não, deixa lá, eu vou falar a música. É uma música que é tocada até muito nas igrejas evangélicas, né? Que é Deus e eu, né? Eu vou chorar para Deus, vou falar para Deus, mas assim, né? Eu vou chorar para Deus, vou conversar, uma coisa assim, né? Então é essa música que ele chegou aí assoviando, né? Que existe um lugar que é próprio, né? Para a gente poder falar as nossas dores, que é com Deus, que é no altar, né? E ele me perguntando o tempo todo, né? Onde está a sua fé raciocinada, né? Eu sei que a sua fé está aí, né? Mas está precisando de eu vir relembrar essa fé raciocinada, né? Então, olha aí, a gente também toma, né? Cada solavanco de vez em quando, viu? Não acha em vocês, não, a gente toma mesmo. E eu questionei, eu falei, é engraçado, né? Você tá aí cantando a música Deus e eu, né? E a espiritualidade, aonde fica? Né? São questionamentos que nos vêm, gente. Esses questionamentos, às vezes, precisam ser feitos, sabe? E eu falei pra ele, Deus e eu. E a espiritualidade? Aonde que fica? Né? E a resposta do Roberto foi taxativa em dizer o seguinte. Eu anotei para me poder não me perder, apesar que ele falou que não precisaria, mas eu anotei.
Porque ele disse o seguinte: agimos e trabalhamos por permissão e ordem dele. Então somos instrumento. O mérito é dele, não nosso. Então, se eu trabalho em nome de Deus e o mérito não é meu, é com Deus e eu. Se você crê no Espírito, você tem um ponto a mais de fé a seu favor. Mas que eu, falando para mim, que eu jamais me esquecesse que quem está no controle de tudo é Deus. E que a espiritualidade, ela não está trabalhando por mérito dela. Ela está trabalhando em nome de Deus e tudo aquilo que o cerca também serve de aprendizado, também serve para evolução. Então, veja bem, ele não disse em momento nenhum que não era para poder se apegar à espiritualidade. Pelo contrário, ele disse: se vocês crêem no Espírito, se vocês crêem que tem uma força, que está trabalhando em prol da humanidade em nome de Deus, vocês têm um ponto a mais a favor de todos vocês, um ponto de fé. Mas não achem que a espiritualidade age por si só. A espiritualidade age em nome de Deus, com aval de Deus, e se tudo acontece é porque ele permite. E daí a gente vê o tamanho da humildade desse povo, dessa espiritualidade aí. E eu perguntei para ele, e vou falando, gente, porque não tem como eu anotei mais ou menos, porque a conversa foi longa, Foi das 4 até as 6, depois mais um pouquinho, então vou falando aí mais ou menos, para que às vezes chegue no coração de quem esteja precisando ouvir. Eu perguntei para ele: essa caminhada, árdua, difícil, que a gente passa por tanta provação, a gente passa por tanta coisa, E ele me respondeu o seguinte: que todas as vezes que vierem as nossas dificuldades, que nós olhemos para o alto e que isso tudo nós já sabemos. Nós sabemos exatamente como proceder, mas às vezes nós mesmos nos sucumbimos, Mas ele fala: mas isso não tem problema, Vocês são seres humanos, Estão na carne, E ainda diz para mim: vocês estão em desenvolvimento, lembra? Estão em provas e expiações ainda. E que eu deixasse continuar a fluir a energia de quinta dimensão que eu carrego comigo, embora tenha forças trabalhando para que eu caia o tempo todo. E isso não é só comigo, Isso é com todos aí que estão trabalhando em nome de Deus e que escolhem seguir Jesus. Onde o bem está trabalhando, o mal vai tentar perseverar. Vai tentar nos jogar no chão, sabe? E os problemas nos vêm, muitas vezes, como aprendizado árduo, Porque às vezes a gente não consegue ser compreendido, Às vezes, quando você acha que encontrou um ponto de apoio, E você apoia, cai tudo, E aí a coisa fica pior. E por isso ele cantou o Deus e eu. Ele falou: você sente sozinha na sua caminhada? Travou, gente? Vamos ver se vai voltar. Eu não sei se é meu telefone, não sei o que é. Parece que agora voltou, E ele disse o seguinte: você se sente sozinho na sua caminhada?
todas as vezes que você quiser conversar, todas as vezes que você tiver problemas que às vezes você acha que esteja fugindo do seu auxílio, fugindo do seu controle, e você está sem auxílio, converse com Deus. Né? Por isso que a música fala, né? Eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus. Né? E ele ainda fala, né? Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em seu olhar. Então depois vocês ouvem essa música, né? Eu até joguei no YouTube depois para poder ouvir, né? E é exatamente dessa forma, né? É exatamente dessa forma, porque eu não sei vocês, né? Mas eu tenho um trabalho e eu não reclamo por isso não, viu, gente? Não reclamo, eu só tô compartilhando com vocês para que vocês também vejam que vocês não estão sozinhos nesse barco, tá? E o Roberto diz, compartilha a conversa, né? Tem muita gente se sentindo dessa forma. Então, o meu trabalho, né? E eu tenho ciência disso, né? Eu aceitei esse trabalho, é de amparar, né? Então, eu tenho 40 anos, desde que eu me entendo por gente, eu amparo de alguma forma, né? Mas quando a gente precisa de amparo, a gente não os tem. Ou quando tem, né? A gente ou é mal interpretado, ou não é ouvido, né? A gente se debate aí com o egoísmo com tantas pessoas, né? E quem eu já conversei aí sabe disso. Quantas vezes eu entrei em madrugada conversando com pessoas que estavam precisando? Quantas vezes, né? Eu parei tudo que estava fazendo para tentar um socorro para um desencarnado, para um encarnado. Quantas vezes, né? Eu precisei repetir o assunto 1000 vezes para que um desencarnado atinasse, né, quanto àquilo que eu estava dizendo, e a gente ali batendo na mesma tecla, né? E aí, o socorro para a gente não tem. Né? Melhorou, Claudionete? E eu dizendo a ele, como é isso? Né? Como que funciona isso? E ele veio me falar da necessidade que nós temos de entender o desenvolvimento de cada um. Porque às vezes a maioria das pessoas nos vê como luz, né? Mas nem sempre a gente vai encontrar a luz que a gente precisava. Mas por quê? Né? Porque às vezes a gente vai tentar socorro em lugares que ainda são pacientes, né? Por isso que ele me diz, paciente cuida de paciente, né? Entende, vai entender o que você está passando, né? Muitas das vezes não vai. Então ele me disse, quando for assim, você perdoa e segue. Continua seguindo. Continua seguindo. Né? Seguir se faz necessário, por mais árduo que seja a caminhada. Né? E ele disse sobre a necessidade de cumprirmos o nosso projeto reencarnatório para que nós possamos chegar vitoriosos. E ele disse o seguinte, olha,
esse projeto reencarnatório, ele precisa ser cumprido na vivência terrena. Né? E por que ele disse isso? Eu sei por que ele disse isso, porque eu estou com uma preocupação quanto às pessoas que não estão conseguindo se superar, né, pela perda física doente, e está vivendo mais em função do desencarnado do que da caminhada terrena, né? E ele disse o seguinte: verdade, elas precisam se ater à realidade. Nenhum de nós vamos esquecer os nossos entes, nem os nossos entes vão nos esquecer. Nós vamos nos ater aqui para a realidade, para nós cumprir o nosso projeto reencarnatório rapidinho, para a gente conseguir voltar, né? E voltar vitoriosos. Nós precisamos voltar vitoriosos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos cumprir o nosso projeto reencarnatório, e esse projeto reencarnatório não pode ser 100% em função de um desencarnado, porque ele também precisa se desenvolver. Ele também precisa estar livre dessas amarras. Mas que ainda assim nós vamos caminhar com paciência, respeitando cada um, não deixando de bater na mesma tecla, não deixando de chamar, né, vocês para a realidade. Nós, né? Eu também preciso, né, de às vezes estar aí, atinar, né, pelas coisas. E ele disse o seguinte para mim também, que eu achei bonito da parte dele. Ele dizendo o seguinte: olha, minha querida, que ele fala assim, sabe? Não tem problema nenhum em perdoar. E ele caiu naquilo que eu sempre falo aqui com vocês, né? As consequências, o que o outro faz, não é consequências suas. O que o outro faz é consequência dele. Por mais às vezes árduo, difícil de suportar, o ato não é seu. Mantenha foco no seu ato. Ampare tanto quantos você conseguir. Se você passou por um e ele não quis as suas mãos estendidas, peça a Deus que tenha dele misericórdia e segue. Não fique enumerando feitos dos outros, para que você não esqueça dos seus feitos. Então, olha que importante, né? E ele fala o seguinte: aquele que não consegue te auxiliar é porque ainda não tem preparo para te auxiliar. Perdoa e segue, né? Então, às vezes que você precisou repetir muitas vezes para que um irmão nosso pudesse enxergar a luz do socorro, a luz divina, saiba que a gratidão a espera do outro lado. Assim como aquilo que a gente também deixa de fazer nos aguarda do outro lado, né? Às vezes é necessário a gente falar, repetir, né? Para libertar. E às vezes, muitos que estão vivendo em função dos seus entes, né? Apesar de estar sendo muito repetitivo,
ainda não se libertaram. Então, por isso, essa necessidade de repetição, né? Mas que nós, com muita paciência, né? Vamos toda hora ir falando, como se fosse aquele ditado, né? Água mole e pedra dura. Nós vamos falando, até que esses laços possam ir sendo afrouxados cada vez mais, o entendimento possa chegar cada vez mais e vocês possam chegar no nível seguinte: eu consigo ter uma vivência terrena, eu consigo cumprir o meu projeto reencarnatório sem a necessidade de prender o meu ente, sem necessidade de estar pensando nele 24 horas, porque ele tem os afazeres dele, assim como ele tinha os afazeres dele quando ele estava aqui, e eu continuo tendo os meus. Porque se eles estivessem aqui na Terra, né, e nós tivéssemos aí a oportunidade de estarmos com ele quando a gente bem entendesse, era só ter um tempinho, a gente não ia ficar com essa mente 24 horas pensando nele, né? A gente iria cumprir o que a gente precisava cumprir e de vez em quando a gente ia dar um oi, né? Oi, fulano, você tá aí, né? Mas é cada um seguindo, né? Seguindo os seus passos. Então, isso é muito importante. Que nós possamos cumprir o nosso projeto reencarnatório, para que a gente não chegue do outro lado estagnado, né? Olha, essa data aqui que o seu ente desencarnou, você parou, você não desenvolveu mais nada, né? Então, a gente precisa encontrar, né, um caminho, encontrar aí uma saída. E isso vem com entendimento, sabe? Com equilíbrio. Olhando para Deus. Porque às vezes, gente, nem sempre as pessoas vão nos entender. Nem sempre as pessoas vão querer te ouvir, né? E para que nesse momento a gente não se sinta de uma certa forma rejeitado, né? Porque isso acontece, né? Às vezes quando você coloca as suas fichas, né? Aposta as suas fichas, fulano de alguma forma vai me ajudar em alguma coisa e escorrega, né? Ou a gente não encontra, né? Então a gente se sente de uma certa forma um pouco rejeitado. Então, o que a gente faz, né? Nós temos aí uma doutrina a qual nós acreditamos, a qual nós confiamos, né? Então, cabe a nós estudá-la, cabe a nós termos muita sabedoria e cabe a nós ir entregando para aquele lá em cima, né? Vamos começar a confiar, a ter a nossa fé raciocinada, né? Que foi o que o Roberto me cobrou hoje, né? E o Roberto tá cantarolando, menino, que vocês não imaginam, né? Ele deu uma cantadinha naquela música Meu Barquinho, né? Eu fui tomar banho e ouvi ele cantando: não temo mais o mar, pois firme está minha fé. Mas eu sei que ele tava falando pra mim, né? Que eu não temesse mais o mar e que eu tivesse a minha fé mais raciocinada, né? Então é ele me lembrando dos instrumentos terrenos que a gente tem, que muitas vezes, né, passa batido, né? Tantas coisas, música é energia, né? E energia que às vezes nos toca a nossa alma, né? E a gente esquece dessas coisas. E ele dizendo para mim, né? Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela, né? E ele gosta de repetir, né? Ele tá lá, dizendo sempre que nos ama. A gente é que não escuta, né? Então, que nós possamos ter paciência, não é fácil. Eu acho que paciência é uma das maiores virtudes
e que a gente aprende, entende e consegue colocar em prática, eu acho que a gente já vai estar velho, né? Mas velho só para o corpo físico, porque o que são os anos terrenos para o espírito e para a eternidade? Nada, né? Então, ele dizer não fraqueje, né? Abra um pouco aí a sua mente. Mas nem sempre vocês terão paz, né? E ele fala que nem sempre nós teremos paz porque está tudo bagunçado, por enquanto, né? Mas que nós possamos segurar nas mãos de Deus, porque o socorro vem, né? E que não importa, a espiritualidade amiga continua trabalhando, mas ela trabalha em nome de Deus. E que eles vão vir em nosso auxílio, em nome de Deus, por ordem de Deus, e que eles não têm mérito nenhum. O mérito vem do alto. Eles são apenas instrumentos, né? Então, a Gisele, dizendo sobre a irmã, desencarnou magoada com ela. Exercite, Gisele, o perdão. O perdão ainda é tempo. Sempre há tempo. Desde gente, que nós possamos ter em nosso coração o arrependimento por qualquer de nossos atos, ainda há tempo. Diante de Deus, ainda há tempo. Sua irmã Gisele está desencarnada? Vocês duas tiveram alguma diferença ou indiferença? Ela levou-se com ela. Eu seria hipócrita de não te dizer isso, de dizer o contrário. Porque nós continuamos de onde nós paramos, com as mesmas dores, com as mesmas mágoas, com as mesmas dúvidas, com os mesmos sentimentos. Mas você consegue chegar até ela com a oração em forma de conversa. Entre para o seu quarto. Converse com ela tudo o que você gostaria de conversar, de falar. Peça perdão e perdoe sobretudo. Deixando a cargo da lei de ação e reação, enumerar os atos negativos de cada um, na certeza de que nós não temos direito de olhar o ponto negativo do outro. Nós temos direito de ajudar, nós temos a obrigação de amparar, nós temos a obrigação e a caridade de ouvir, né? Seja lá quantas vezes for necessário, porque quando a gente se predispõe a ajudar, a gente tem que ter sabedoria até para ajudar, né? Porque às vezes ajudar é difícil. Às vezes ajudar não é fácil. Às vezes você vai ajudar, você é mal interpretado, né? Às vezes você vai dar a mão, o outro quer o corpo inteiro, né? Não se contenta com a mão estendida, né? Te acha aí como uma fonte inesgotável e infelizmente nós não somos, né? Então faça esse exercício, que você vai começar a se sentir aliviada, você vai sentir-se que você se libertou. E nesse momento, não será só você que vai se sentir liberta e vai se sentir de fato perdoada. A sua irmã do outro lado da mesma forma. Da mesma forma. Tá? Então faça isso, né? Não custa nada, né? E pode ter certeza, né, que ela vai entender. No ponto que ela se encontra, ela vai te entender, né? A gente, nós, família,
é o nosso maior desafio, mas é o nosso maior vínculo de amor, sabe? Eu sei que tem exceções, né? Eu sei que tem família aí que a gente não pode, às vezes, contar com isso. Mas família, apesar das indiferenças, né? Lá no fundo eles nos querem bem, tá? Eu falo isso porque eu sou assim. Se eu precisar, desculpa a expressão da palavra, eu quebro o pau com meus irmãos, sabe? Se eu precisar, eles sabem, né? Eles sabem que se a gente precisar de ter os nossos arranca-rabos, né? A gente tem, como nós já tivemos muitos, inúmeras vezes, né? Mas, minha amiga, não vem falar dos meus irmãos para mim, não vem querer encontrar defeitos, falar coisa pejorativa, entendeu? Que eu nem escuto, eu saio de perto, sabe? Porque a gente tem as nossas diferenças entre nós, mas a gente não quer ver o outro da rua falar, espizinhar, pisotear, né? Afinal, nós jogamos no mesmo time, não é isso? Nós brigamos aqui entre nós, né? Mas vir outro de fora para cantar aqui, né? É parte sua, você se sente parte daquilo, né? Então, se eu precisar falar deles, eu falo, mas os outros não falam não, tá? Não fala não. E qualquer situação que acontecer, né? A gente pode estar e pode morar lá no Oiapoque, eu posso estar cá no Chuí. Que se uma coisa acontecer, né? Nós estamos prontos para poder ajudar, sem pensar nem um segundo, né? A gente costuma agir até sem pensar, dependendo aí da necessidade, da gravidade, do que for, né? Porque nós somos família. Então, Gisele, por esse amor que você nutre com sua irmã, que está aí dentro, que eu sei, né? Independente das diferenças que vocês tenham, converse, né? O pensamento é energia e vai chegar nela com uma precisão absurda, porque perdão é amor. Pedir perdão é você entender o seguinte: olha, eu também errei com você, e não é só você que tem que me pedir perdão, eu também tenho que te pedir perdão, e está tudo certo, né? Eu te dou o perdão e te peço perdão para que nós possamos seguir em paz. E todas as vezes que você vier no meu pensamento, eu vou jogar para você, né, muita energia positiva, né? O que a Cris está dizendo é verdade. Que às vezes ela já tenha te perdoado, mas só que você nutre a necessidade de falar, de jogar para fora. Então fale uma, fale duas, fale três, não importa quantas vezes você vai falar. Importa que você precisa falar aquilo até que aquilo esteja curado dentro de você, aliviado. Porque não adianta você falar uma coisa aqui agora e ainda não está tudo bem. E ainda você não sentiu lá dentro de você que isso está curado, né? Por isso muitas pessoas precisam de quê? De psicólogo. Porque às vezes vai, fala uma vez, fala duas, fala três, mas é a necessidade da pessoa, né? Infelizmente,
a gente precisa às vezes recorrer, né? Infelizmente e felizmente, né? Porque os psicólogos estão aí também por misericórdia divina, né? Para poder nos ouvir quando necessário, porque as pessoas não têm essa paciência, né? Então faça isso. Você vai se sentir bem, né? Vai se sentir revigorada. Joga isso para fora, joga essa mágoa para fora, né? E eu tenho certeza que tudo vai se ajeitar aí dentro de você. E você vai conseguir seguir mais leve, mais em paz. Viu?